Olá, Fabíola, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo certo? E por aí? Tudo bem. Boa noite para todo mundo que está aqui. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita satisfação que a gente recebe hoje, né, vocês e a Fabíola aqui na nossa generosa aldeia, para esse quinto encontro que a gente chama de conversadoria. A intenção é sempre trazer temas relevantes que se entrelaçam com o nosso cotidiano e apresentá-los a vocês de uma forma muito honesta, com seus vieses culturais, filosóficos e práticos. A aldeia se sente honrada por ser sede desse projeto, que tem muito tempo, já morava no nosso desejo, mas que em 2020 integrou nossa prática. A gente sabe que a escola é, por excelência, um lugar de reflexão e de argumentação. E esse é um bom momento para a gente desenvolver, junto com a comunidade, um debate real e sincero sobre direitos e demandas das mulheres e o seu lugar na história. Sejam as afegãs, as curdas, as iranianas, as europeias, africanas, indígenas, as latino-americanas. O tema de hoje ele foi motivado por uma postagem da escola no dia 24 de agosto, onde a gente falou sobre a importância de não cair nas armadilhas da xenofobia e da islamofobia, e até de uma visão muito ocidental de liberdade e feminismo, que partem de uma visão que é absolutamente ocidentalizada e parcial, né? Acima de tudo, cabe a gente acolher as narrativas diversas e o direito de autodeterminação das mulheres muçulmanas. Que as muçulmanas falem por si, que elas falem de si, né? Que elas falem da constituição da sua feminilidade, de suas liberdades. Né? E é por isso que hoje eu quero fazer um convite para todo mundo que está aqui conosco, nos assistindo. Vamos nos despir dos nossos conhecimentos sobre feminismo e sobre Islã, né? Que é o nosso imaginário já é povoado por diversos preconceitos até, né? Permitindo com que a nossa convidada, a professora, mãe e muçulmana Fabíola Oliveira, faça esse nosso letramento. Amplie o nosso conhecimento sobre essa religião, que hoje tem mais de 1,5 bilhão de praticantes no mundo, e que, embora o senso comum considere que a maioria dos muçulmanos estejam no norte da África ou no Oriente Médio, só 20% deles se encontram nesses lugares. Então, para discorrer sobre o tema, a aldeia tem um orgulho de receber a Fabíola Oliveira, que, como eu disse, é mãe muçulmana e professora. Fabíola, seja muito bem-vinda à nossa conversadoria. Eu que agradeço, estou me sentindo muito honrada de participar, né? Obrigada pelo espaço. Sempre é muito bom quando os espaços são concedidos, ainda que poucos, né? A gente consiga fazer um movimento aí, é muito importante que se amplie e fortaleça vozes, né? E ainda mais quando se tem toda uma construção em cima do que é o Islã e os muçulmanos, né? E sempre numa construção muito negativa, de um lugar que nos silenciou muito, né? E foi falado por nós, foi contada uma história, eu sempre falo dessa forma, então quero agradecer. Bom, vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Fabíola Oliveira, eu sou professora, mãe, ativista, eu uso as redes sociais para falar um pouquinho da minha vivência enquanto uma mulher muçulmana, que vive no Brasil, né? Enfim, e aí eu trago tudo aquilo, né? Eu sempre falo que eu tento humanizar, né? Humanizar os muçulmanos, as muçulmanas, porque a gente acha que é algo tão distante e até que parece sair um pouco do ser, né? Humano, né? O que os muçulmanos fazem, afinal, né? Então, eu sempre mostro, né, as minhas dores e alegrias de ser mãe, mostro que eu também sou pagadora de contas, que eu durmo, né, que eu acordo, porque as pessoas têm uma imagem, quem são os muçulmanos, né? E os muçulmanos estão ao redor do mundo, né? Então é muito importante. E cada muçulmano vai lidar de uma forma diferente no contexto social que ele está, num contexto cultural que ele está, então é impossível um muçulmano ser igual ao outro, e o que nos vende é a ideia que nós somos um quadrado, né? Que nós somos isso ali e pronto, né? Que é aquela história, né? Das fantasias que o Ocidente criou acerca dos povos do Oriente, colocando ali os povos árabes, né? Os povos árabes do norte da África. Então, assim, é sempre colocado numa parte muito estereotipada, né? E isso veio e fomentou depois do 11 de setembro. Então, nós temos aí, né, sempre atrelado
à violência, ao terrorismo. Então, eu mostro, né, sempre de uma forma o que motiva os muçulmanos a ter essa espiritualidade, que caminho espiritual o muçulmano traça, né, o que motiva ele a jejuar 30 dias, a orar 5 vezes por dia. Então, é isso que eu quero mostrar para as pessoas, né? Então, muito obrigada pelo espaço. Eu queria que fosse uma troca, né? Eu não sei como que vai ser, se você tem algumas perguntas já, então eu acho que vai ser prefiro que seja um bate-papo bem assim, não eu só falando, mas também acredito que tem algumas perguntas também, então vamos falando, vamos conversando. Fabíola, assim, eu já vou começar logo por algo espinhoso, porque existe uma ideia que talvez para assim, no imaginário do Ocidente, né, de que por si só o Corão já é já tem determinismos muito machistas ali, e que a prática do islamismo por si só já é uma prática religiosa machista. No entanto, assim, na minha superficial pesquisa, porque eu deixei mesmo para aprender aqui com você, não é assim que ocorre. E eu até me peguei muito surpreendida com a vanguarda do Corão, inclusive para muito além de muitos outros livros, né, canônicos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa ideia que a gente tem da opressão das mulheres que praticam o Islã. Sim. Se isso é realmente assim, se não é... Sim. A gente tem toda uma construção, primeiramente, né, que se chama orientalismo, que é onde o Ocidente ele sempre julgou o Oriente da forma que ele achava, né? Então, sempre já existiu pensar em árabe, pensar em homens cruéis, selvagens, homens machistas, barbudos, que não têm cultura, que não têm civilização. Isso parte muito desse ponto também, né? Então, quando a gente já tem uma construção, né, de que lá é só deserto, camelo, não tem civilização, que a civilização está na Europa, quando a gente tem um olhar eurocêntrico muito forte, né, a gente tende a pensar nesses povos como subalternos, né? Então não tem como eu te dizer sobre, né, o Alcorão, sobre os muçulmanos, sem eu começar dessa construção que fizeram, né, que nós temos isso, né, sistematicamente. Então esses povos são subalternos. A partir disso, eu tudo que é ruim, tudo que eles fazem de ruim, eu vou colocar no pacote de que eles são selvagens, bárbaros, enfim. Então, tudo que o homem faça, sendo reproduções machistas, né, ele vai ser muito além, né? E a gente acha que, nossa, é só lá, né? Nossa, o machismo só existe lá. O machismo, ele é universal. Mas só que quando um árabe, né, um muçulmano, ele faz algo machista, misógino, violento, agressivo, que seja tudo isso, ele tem um combo a mais, né, por toda essa estrutura que nós fomos sempre colocados a pensar. Né? Então, quando ele traz o livro dele, né, os muçulmanos, esses bárbaros, né, esses selvagens, trazem o livro dele, então, assim, tudo que eles fazem, e às vezes não é do Islã, né? Às vezes não é da religião, é cultural, é social, é algo que seja como uma prática, né, da própria cultura do povo, que também pode ser machista. Os muçulmanos, eles trazem esse algo muito a mais, né? Então, tá no livro deles, né? Então, sempre é explicado através da religião. Então, sempre a gente esteve nesse ponto, né, nesse lugar de que é tudo a religião, é tudo esse livro, né? Então, sempre num lugar de que essa religião é ruim, né? Então, quando a gente não tem uma religião que expressa a religião da maioria, né? Isso também eu já estou falando de outras religiões também, é sempre algo ruim, é algo que não é de Deus, que é algo que é do diabo, né? Então, a gente tende a pensar, isso é uma estrutura mesmo que colocam, que toda religião que sai daquilo que eu conheço, né, do eurocentrismo ali, né, da Europa,
eu julgo dessa forma. Então, muito se tem na internet, numa pesquisa rápida, feita por pessoas que não são muçulmanas, sobre as traduções do Alcorão. Então, fragmentam o Alcorão, não coloquem no contexto histórico, não colocam dentro do que estava acontecendo naquela sociedade e trazem para os dias agora, né? Então, assim, o Alcorão foi revelado há 14 séculos. Então, tem muita coisa que foi datada, né? Foi situada ali naquele tempo. Então, não tenho como trazer, além de fragmentado, não tem como trazer sem analisar a história, né? Então, tudo que seja descontextualizado historicamente, tudo que não tem uma análise, é muito ruim, né? Isso para tudo, né? A gente pode pegar em qualquer livro, fragmentar e não entender a história, o que estava acontecendo e vira uma coisa horrorosa, né? Então, tudo que se tem sobre o Alcorão é algo muito violento, é algo sempre atrelado né, a algo ruim, quando, na verdade, os muçulmanos, quando estamos seguindo de fato o Alcorão, é como se fosse uma alerta para a gente do que aconteceu lá, são ensinamentos, então tudo é muito explicado, né? E isso a gente só consegue quando a gente está com uma pessoa que primeiramente entende árabe, né? Então, por isso que as nossas orações, né? O Alcorão, na verdade, ele precisa ser lido em árabe. Então, tem toda uma construção ali que a gente até julga que as traduções, como já tiveram um peso muito forte, né, em cima do Islã, como algo negativo, as traduções também não foram boas, né? Assim, a partir do momento que eu traduzo algo num português ali que, né, acaba muitas traduções eram de pessoas que não sabiam a língua exatamente muito fluente, então trouxeram algumas traduções que também tem um recorte muito ruim, assim, né? Então, existe dois lados. O lado que aquilo que também a internet tem não é o Alcorão, e é totalmente fragmentado, e também tem o lado da tradução, que não realmente representa aquilo, né? Então, sempre quando a gente vê o Alcorão, né, um livro sagrado, a gente sempre tem que colocar no lugar, entender tudo aquilo, e também sempre com uma pessoa que é estudiosa, né? Então, o Islã, ele é muito além, assim, ele precisa, existe as ciências islâmicas, na verdade, que sempre observa a raiz da palavra, o porquê daquilo, como que foi revelado. O Alcorão, ele foi revelado primeiramente só com consoantes, por exemplo, não havia vogais, e depois vieram as vogais. Então, tem todo um passo a passo, existe uma complexidade ali. Então, não é algo para ser colocado na internet e eu vou ler de qualquer jeito, né? Então, é sempre muito, muito colocado. E essa coisa do machismo, né, é que as pessoas pulam algumas partes, né? Então, assim, no Alcorão tem a surata, que a gente chama que é capítulo só das mulheres, né? Mal as pessoas falam desse capítulo, que é destinado às mulheres, que para uma época que era muito cruel às mulheres, foi dado diversos direitos que elas não tinham naquela época, então teve um capítulo destinado a elas. Então, para aquilo, espiritualmente, na época, foi revolucionário, e ninguém fala sobre isso. Então, e também nos colocam sempre num lugar que nós não acreditamos em Cristo, por exemplo, nós somos anticristos, sendo que tem um capítulo destinado a Maria, mãe de Jesus, e também ninguém fala sobre isso. Então, é preciso entender, né, quais são as motivações, né, das pessoas sempre colocar a religião como machista, como meu lenço é fruto do machismo, mas o que motivou essas pessoas a fazerem isso, né? Então, tem até um estudioso, que agora não vou recordar o nome, que ele até concluiu que esse termo que colocaram, assim, o Islã é pela lei da espada. Isso veio muito de agora, então veio assim a partir do século XVII ali na Europa, que foi colocado, né, quando, né, pela história, os muçulmanos eles fizeram ali parte da Península Ibérica, então Portugal e Espanha tiveram muitos muçulmanos há muitos anos, né? Então foi por conta dessa história foi colocado também, foi a lei da espada, foi na lei da espada algo muito ruim e que associou, né, por exemplo, o termo Maomé com um termo muito pejorativo, muito ruim, que queria dizer que era o amaldiçoado. Então todos os muçulmanos não eram considerados muçulmanos e sim maometanos.
e são de povos marrons, povos mouros, na verdade, que também é racista, num lugar muito assim, onde a Europa decidia quem éramos nós, quem éramos essas pessoas, né? E isso é até hoje, né? Então, se decide quem somos nós. Então, na hora que eu falo, tem um monte de gente para falar sobre mim antes de eu falar do que eu vivo, sabe? Então, parte muito disso, né? A mesma coisa aconteceu com os povos originários, né? E acontece ainda. Eles não conseguem contar sua própria história. A história é sempre contada, sempre pelo colonizador, e aquilo foi colocado como a realidade, como a verdade única, né? Então, eu sempre falo sobre isso. É muito além, né? Então, vá numa mesquita, converse com muçulmanos, convive com os muçulmanos, e assim, não é só um, são vários, né? Está em todos os contextos sociais, está no mundo todo, então todo mundo vai ser, né? Os muçulmanos vão ser de maneiras diferentes e vão lidar de maneiras diferentes também, de acordo com cultura, de acordo com toda a questão também social, que é contexto de guerra, contexto de colonização, contexto de invasão, então é muito diferente. Principalmente as mulheres, que têm essa diversidade também, são multifacetas, então as muçulmanas não são iguais a todas, então tem toda essa problemática mesmo, toda essa questão. Isso que você traz é extremamente interessante quando você coloca um ponto de interrogação, né? Por que será, né? Por que será? Qual que é o interesse que desde o século XVII, né, vem sendo, enfim, povoando esse imaginário, né, do mundo de que os muçulmanos, como se não houver, como se fosse algo muito generalizado, como se cada muçulmano em seu lugar do mundo, né? Porque, independente da prática religiosa, existem as culturas, né? Geograficamente absolutamente diversas, e as práticas religiosas, mesmo que seja a mesma religião, elas se modificam muito ao redor do mundo, né? Então, essas generalizações, né, as mulheres muçulmanas, a burca, isso que povoa o pensamento, muito eurocentrado mesmo, e muito ocidental sobre a prática muçulmana, acaba sendo muito empobrecida, né? E empobrece isso que você disse, que é uma espiritualidade absolutamente rica, né, sublime, né, e as razões até desses capítulos que tem dentro do livro sagrado, que é sobre Maria, né, sobre, de fato, eu estava vendo essa parte das mulheres, que inclusive permitia com que as mulheres tivessem o poder de voto político, né, isso está determinado dentro do Corão. Eu fiquei, assim, bem impressionada, porque nos países aqui, vamos falar da América do Norte, né, imperialista e super moderna, né, outro dia que foi permitido as mulheres votarem. Então, assim, é bem interessante esse ponto de interrogação que você coloca, porque é assim, vamos olhar por um viés bem crítico, né? Sim. Que nos colocam. Sim, quando você traz sobre as mulheres, de fato, né, isso foi se perdendo, principalmente na extinção dos califados que haviam, né, depois que a revelação veio, né, a revelação corânica veio, que é o Corão, foi perdendo, né, esse posto que as mulheres tinham, né, esses papéis fundamentais que as mulheres tinham de poder, mesmo com a extinção do califado, e também com os processos da colonização. Então, foi se perdendo muito daquele povo, do que eles faziam, as práticas que faziam. Então, as mulheres, elas decidiam muita coisa, elas participavam, de fato, politicamente, né, do califato em si. Então, temos histórias incríveis de muçulmanas incríveis. Por exemplo, a primeira que fundou a universidade, que a gente tem como modelo até hoje, foi uma muçulmana, foi uma marroquina, né, que existe até a faculdade em Fez, até hoje, tem concessão de diploma, enfim, ela é em funcionamento até hoje. Então, as mulheres tiveram uma boa de uma participação, mas, infelizmente, esses processos que tiveram no Oriente Médio, na África, né, em
né, no Oriente em geral, trouxeram muitas perdas, né, de valores, o que aquela sociedade fazia em prol de um modelo, né, europeu que tinha que seguir. Então, muito das vestimentas se foram questionadas. Então, quando a gente pensa, mas aquela muçulmana não quer usar o lenço, né? Mas claro que ela não quer usar o lenço, porque foi se perdendo, né? Hoje o lenço também é um poder que é articulado pela política em alguns países. Então, se a gente precisa entender de que país que eu estou falando, né? De que muçulmanas eu estou falando. Se eu estou falando das muçulmanas da Arábia Saudita, obviamente elas não são iguais às turcas, que não são iguais às indonésias, que não são iguais. Então, eu preciso saber politicamente também de qual sociedade que eu estou falando, de que mulheres que eu estou falando, porque tem tudo isso, né? Tem toda essa questão também, não é só religiosa, né? Assim, existe o Islã nesses lugares, né? São majoritariamente muçulmanos, mas muito não, todas as políticas, né? O governo, o Estado, eles são diferentes, principalmente no Oriente Médio, por exemplo, né? Então, por exemplo, a gente pega Líbano, é um estado laico, né? Diferente da Arábia Saudita, que é monarquia absolutista. Então, uma monarquia absolutista, ela impede um pouco da essência do Islã, ela não dialoga com o Islã, sabe? Porque não há uma democracia. Então, assim, eu preciso saber de qual país eu estou falando, eu sempre falo. Mas você está falando que elas são oprimidas onde, né? Na Arábia Saudita. Ok, mas na Arábia Saudita é assim, 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 né? Que é o país, né? Então, assim, eu preciso saber, vamos pensar na Turquia, como é na Turquia? Majoritariamente muçulmano, como que é no Marrocos? Por mais que exista a colônia francesa até hoje, sendo muito ativa ali, é diferente também, né? Também é monarquia, mas é diferente da monarquia da Arábia Saudita. Então, percebe que existem várias camadas, e são várias camadas de opressão também nessas mulheres, nesses contextos, né, sociais. Sim. Tem uma pergunta aqui no YouTube da Ana Valéria, e ela pergunta assim: Fabíola, o que você acha mais bonito na religião islâmica? Um conforto que você tem em relação a ela e um desconforto? Um conforto Claro. e um desconforto. Para você dizer um conforto Sim, e um desconforto. claro. Na verdade, na religião só me há conforto, né? Só né, colocando aqui, porque às vezes fica muito assim, falo do Islã, mas as pessoas não entendem muito o que é o Islã, né? O Islã é uma religião monoteísta, uma religião também abraâmica, então não é uma religião a qual as pessoas não conhecem nada. Então nós são as religiões de todos os profetas, a gente pensa assim. Então desde Adão nós acreditamos até Jesus e acreditamos em mais um, que é o profeta Muhammad, que é o último mensageiro. Então não é uma religião totalmente desconhecida, com divindades desconhecidas. É uma religião que é junto, né, que caminha junto do judaísmo, que caminha junto com o cristianismo, e vem o Islã, né, que vem a mensagem que a gente pensa que é a mensagem corânica, que é o Alcorão, onde foi a atualização dessas mensagens desses profetas, né? Então, só para pensar ali que não é uma religião, totalmente absurda, diferente, e que eu nunca vi isso, né? Não, são as religiões dos profetas, né? Então, nós acreditamos em todos os profetas. Então, algo que me traz muito esse conforto é realmente o que o Islã significa. Islã significa render-se, se entregar-se a um Todo-Poderoso, ao Criador, a Deus, né? Então, isso que me conforta. Não há nada a qual eu tenho... O que me motiva colocar minha cabeça 5 vezes ao dia é somente para o Criador, o Todo-Poderoso. Então, isso que me traz no final do dia é só eu e ele, né? Essa simplicidade, essa misericórdia que eu posso alcançar, essa comunicação com Deus que eu posso ter todos os dias, toda hora, mas principalmente em 5 horários muito bem específicos do meu dia. Então, é isso que me conforta. E o que me traz desconforto não é a religião, e sim a maneira que as pessoas veem pensando que é o Islã, né? Então, assim, obviamente, né, são humanos, e todos os humanos, eles não vão dialogar conforme o que a religião de fato diz, né? Porque
Daí, quando a gente pensa em humano, a gente pensa também em erros, falhas, enfim, né? Então, o que me deixa num lugar muito ruim é as pessoas não respeitarem, né? Os próprios muçulmanos, em alguns momentos, não respeitarem a diversidade que há dos muçulmanos, que há do Islã, né? O Islã ele foi para vários contextos sociais e a partir do momento que ele ia em todos os lugares, eles respeitavam muito as culturas, né? Respeitava muito o lugar que aquela pessoa pertencia. Então, não é à toa, por exemplo, que uma muçulmana indiana ela vai carregar todos os seus elementos culturais e é muçulmana. Né? Uma mulher da Indonésia ela vai carregar todos os elementos culturais também. A Indonésia não sei se vocês, né, essas pessoas sabem, mas a Indonésia é a população a maior população muçulmana está na Indonésia, né? Então, muitas pessoas têm essa coisa do árabe, país árabe, quando, na verdade, no ranking, né, dos 3 países que é maioria muçulmana, não é nenhum país árabe. Então, primeiro vem a Indonésia, Bangladesh e Nigéria em terceiro. Então, fica na Ásia, África, né, a população, né, maior população muçulmana. Então, onde o Islã está, ele respeita muito a diversidade, né? A cultura também, né? E claro que isso foi se perdendo a partir do momento que existe também esses conflitos, esses governos, enfim, né? Existem várias complexidades aí que vai para a política também. Mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Algo que me conforta é realmente essa simplicidade da espiritualidade. Sim, e fica difícil também a gente olhando para a história, né, a gente falar sobre religião, já agora num sentido macro, sem falar de política, né? E, então, assim, elas caminham juntas, né? E existe esse lado tão bonito que você falou, que é da constituição subjetiva, né, dessa intimidade com o divino, essas epifanias que a religião nos traz, mas existem também o lado dos conflitos de interesses, né, políticos. E aqui a gente está falando sobre poder, né? Como você vê o contexto atual, né, dos muçulmanos no mundo, politicamente, principalmente depois desse último fato, né, que aconteceu lá no Afeganistão, né, que foi a saída das tropas norte-americanas, né, e a tomada novamente pelo Talibã. Como você vê isso? Sim, todo lugar, né, que não dialoga, né, não tem a essência do Islã que a gente fala, né, porque religião e política caminham juntos, mas no Islã tem algo que, como há essa diversidade, tem algo muito assim de respeitar o outro daquela terra, né? Então, assim, em muitos países, majoritariamente muçulmanos, também tem comunidades muito expressivas de outras religiões, né? Muitas pessoas não sabem, mas, por exemplo, no Marrocos, há uma comunidade judaica expressiva que vive há anos lá, né? Então, assim, existem lugares, por exemplo, Palestina, existem judeus, cristãos e muçulmanos e vivem lá. Então, assim, e dependendo do conflito, ele nunca vai ser religioso, na verdade. Esses conflitos hoje que a gente vê, eles não são religiosos, e sim por interesses e políticas e territoriais, enfim, né? E as pessoas ainda têm a perspectiva de que seja religioso, né? O que acontece no Afeganistão não é nada religioso, embora exista um grupo militar, né, político que se intitulam como muçulmanos, como islâmicos, como grupo islâmico, mas de Islã eles não têm nada, a partir do momento que eles tomam esse poder e tiram vários direitos que já foram garantidos no Alcorão. Então, assim, é muito, né, é rápido a gente fazer esse cálculo, né? Onde estão os muçulmanos, né? Será que é só no Afeganistão? Não. Então, assim, e isso, né, pelos muçulmanos ao redor do mundo, esses lugares, eles são condenados, assim. Eles são condenados e temidos também ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando a Arábia Saudita hoje ela bem mais mudada, mas quando a Arábia Saudita não permitia as mulheres dirigirem, não permitia as mulheres viajar sem a permissão do marido, quando não permitia essas mulheres a existência, né, enquanto sociedade,
muitos muçulmanos condenavam essas práticas, porque não eram do Islã, não faziam parte do Islã. Então, essa prática que o Talibã faz também é condenada pelos muçulmanos ao redor do mundo, porque isso não é Islã, né? Por exemplo, Osama Bin Laden, quando atacou, né, quando teve o atentado do 11 de setembro, foi a mesma coisa, ele foi condenado pelos muçulmanos ao redor do mundo. Então, entende quando há o extremismo, tem o extremismo, mas ele não dialoga com a religião, por mais que as pessoas acham que dialoga com a religião. Então, eu preciso ver o que os muçulmanos estão fazendo ao redor do mundo e ver se realmente eles são todos isso, eles dialogam com o Talibã, por exemplo, né? Então, realmente, o Talibã, ele age politicamente, mas ele é muito fomentado pelo próprio imperialismo, né? Então, assim, tem até o Samir Amin, que tem um livro que se chama O Islã Político a Serviço do Imperialismo, que ele é ótimo, e ele vai falar sobre o Islã sendo articulado para servir mesmo para esses países, né? Então, assim, se a gente vê toda a história do Talibã, de como ele surgiu, do porquê que ele surgiu, a gente logo percebe que isso não foi motivado por muçulmanos, isso foi motivado por países que realmente tinham interesse no Afeganistão. Se a gente vê o Afeganistão, ele é estrategicamente muito interessante para os países desde 1900, desde quando a União Soviética estava lá, e desde antes também com o domínio britânico. Então, assim, existem várias, né, a história nos mostra que não surgiu do nada, não são os muçulmanos de fato que estão fazendo isso, e sim motivados muito além disso, né? Muito além, por outros interesses, né? Então, a gente precisa realmente analisar e debater juntos, e sempre, por isso que eu falo, é muito importante a gente sempre trazer a história, né? Contextualizar, porque tudo que é descontextualizado fica muito vago, a gente sempre cai naquilo que é fácil da gente associar, né? A nossa mente já está contaminada de que o Islã é violência, até porque o seriado, o filme, as notícias só mostram isso. Então, eu vou caindo mais fácil, no raso, né? Então, cuidado com essas análises rasas, né? Mas é impressionante como quando a gente não consegue fazer uma análise do discurso e perceber qual estrutura que está por trás daquele discurso, a gente se deixa levar, porque nos noticiários a gente escuta a seguinte expressão: os extremistas islâmicos, os muçulmanos fundamentalistas, como se isso tivesse colado. Extremismo tivesse colado no Islã, como se os fundamentalistas tivessem colado, né? Então, e não tem nada a ver, né? Na verdade, essas práticas de violência e de extermínio e de não aceitação da diversidade nada tem a ver com a religião praticada, né, pelos muçulmanos, com a prática muçulmana, né? Com as determinações, com os princípios, né? São até contrários. E então é importante a gente ter muito cuidado com essas construções, né? Que elas estão aí, principalmente para nós aqui no mundo ocidental, principalmente do Brasil, mais precisamente, que a gente é colonizado, ainda hoje muito colonizado, né? Eu sempre falo das nossas mentes, né? As nossas mentes são colonizadas e a gente sair dessa estrutura é muito difícil. Né? Então, a gente acaba indo pelo que a gente foi ensinado de fato, né? Foi mostrado para a gente de primeiro momento. Então, a gente vê muçulmanos, que essas guerras aí é por conta da religião, não tem como, não é outra coisa. O que motiva é ter essas guerras é a religião, porque eles são terroristas, eles são isso, eles são, né? E quando nomes como extremismo e fundamentalismo, eles podem ser de qualquer religião, de qualquer movimento, né? Então, um extremista, né, uma pessoa que comete qualquer violência, ela é terrorista. Mas sempre há um outro nome, né? Quando vem parte de um europeu, parte de um americano, vem sempre um outro nome, né? Mas é alguma doença mental, é o lobo solitário, o atirador solitário, o lobo solitário, nomes como esses. E para mim é terrorista, né? Mas não, o terrorismo realmente é só parte de pessoas, né, do Oriente, pessoas muçulmanas, enfim. Então tem toda essa estrutura. E aqui no Brasil também não é diferente, a gente também tem essa ideia
né? O que é bandido, né? O bandido ele tem endereço, tem cor, tem classe, né? A gente pensa no bandido, né? Já tem todo um formato na nossa cabeça, né? Então, a partir dessas estruturas mesmo que eu estou falando. Da mesma maneira, assim, eu penso que existiu uma campanha, né, da Europa para poder reificar, por exemplo, os africanos, né, para que eles pudessem ser transformados em escravos, né? Da mesma maneira, existe também uma campanha, né, norte-americana para que a gente reifique também esses povos do Oriente, né, os povos árabes, para que a gente autorize essas violências e essas invasões, né? Então, é importante a gente ficar bem ligado mesmo nisso e nessas estruturas de discurso. Tem uma pergunta muito interessante aqui de uma mãe da aldeia, que é a Daniela, mãe do Miguel e do Arthur. Ela fala assim: é um desafio praticar e retransmitir a religião para as crianças das famílias muçulmanas nos dias atuais, diante das redes sociais que interferem tanto, que são tão violentas com o que é diverso, né? Como que você vê, porque você é mãe, né? Qual que é a idade dos seus filhos, em primeiro lugar, e como você vê, assim, o que você enfrenta, o que você vê de mais difícil, né? Você sendo uma mulher, mãe muçulmana, educar os seus filhos nesse contexto. Sim, eles são pequenos, né? Assim, eles estão ainda. O meu mais velho tem 3 anos e o meu mais novo tem 1,5. E assim, né? Eles se entendem como muçulmano porque já estão em lar muçulmano e não porque estamos com doutrinas e não há isso no Islã. Né? No Islã, a religião ela é ensinada a partir do momento que a gente vivencia. Então, eles veem a gente fazendo, né, jejuando, lógico, obviamente eles não jejuam, mas praticando espiritualmente, né? Então eles já entendem né, da onde eles estão vindo, o que eles fazem, né? Então, assim, não há esse ensinamento, né, de que, olha, você é assim, assim, assim. Não, é natural, né? A gente pensa dessa forma, é natural. E claro, né, o que me motiva mais vir na internet e falar preocupado com o futuro deles, porque eu penso que quando eles tiverem, né, quando eles crescerem, eu espero, né, que eles não precisem se justificar, né? Sou muçulmano ou venho de família muçulmana, meus pais são muçulmanos e eles não são terroristas, né? Eu espero que eles não precisam ter que ficar justificando que religião não é sinônimo de terrorismo, né? Que o Islã não é sinônimo de violência. Eu espero. Então, isso que me motiva mais, né, eu falar sobre a religião e respeitar o lugar que eu estou também, né? Eu sou brasileira e a minha cultura é brasileira, embora eu esteja inserida numa cultura muçulmana, né? Porque há muitos valores e práticas, né? Mas eu sou brasileira, né? Então, assim, respeitar muito o lugar que eu estou, respeitando a diversidade e até porque o Islã também, os muçulmanos já estavam aqui antes. Eu sempre trago a história dos malês, que é uma história muito esquecida, muito colocada num lugar muito ruim, né? Então, desde antes de 1835, os malês foram trazidos para cá para serem escravizados, né? Muçulmanos que vieram né? Que foram trazidos da África e eles praticavam o Islã, por mais que eles estavam né, em situação de escravidão, uma situação que eles não poderiam, né, expressar a religiosidade deles, eles eram praticantes, eles eram muçulmanos, né? Então, e foi o levante, né, deles, a revolta dos malês, foi um levante muito significativo para libertação de todos os escravos. Então, eu sempre trago isso, né? Não é o Islã, ele não vem para o Brasil a partir do início do século XX, por exemplo, com imigrantes, né? Não, ele já estava aqui, né? Assim como outras religiões também de matrizes africanas. Então, o Brasil também é diverso, assim como a cultura indígena, assim como crenças, né, indígenas de todas as etnias também. Indígenas tinham mais de 200 línguas aqui. Então, assim, é esse lugar que eu quero, né? É esse lugar que eu quero respeitar e tenho que respeitar essa diversidade, né? Então, eu sempre mostro para eles isso, né? E claro que uma situação de violência eu sempre tento tirar eles, né? Porque sempre há, né, alguma coisa, até mesmo esses dias não faz muito tempo, né, depois que teve essa reascensão do Talibã,
me aconteceu uma coisa muito desagradável. Eu estava com eles, né? Eu estava num parque para fazer uma sessão de fotos e o cara gritou várias vezes Talibã, Talibã, e meio que veio para cima fazendo gestos. Então, assim, eu só pensei, eu tenho que tirar meus filhos daqui. Aí a gente foi para um outro lugar, né? Lógico que eles não vão entender, mas eu acredito que essas violências que acontecem, eles sentem de alguma forma, né? Então, esse trabalho todo que eu faço, esse movimento que eu faço também são para os meus filhos, para que eles não precisem terem que ficar justificando, né? Então, vai passando o ano, não precisa ser falado que não é uma religião do mal, né? Não é uma religião que vai se explodir, né? Que minha mãe não vai se explodir, minha mãe não guarda uma bomba, né? Então, toda essa construção que foi colocada, né? Então, é isso. Sim, esse sentido de proteção e também de que criar filhos acaba sendo um ato político também, né, Fabiola? Com certeza. Ser mãe, né? Mãe. E olha, eu quero tocar num assunto agora, assim, vamos falar sobre mulheres, sobre construção e constituição de feminilidade, né? O Brasil é um país onde se discute muito, né, sobre feminismo, sobre construção da feminilidade, sobre liberdade da mulher, liberdade dela ser quem ela puder, quem ela quiser ser, ocupar os espaços que ela quiser ocupar. Mas também é um país que, de certa forma, é muito tirano com a mulher, principalmente no quesito estético, né? Corporal, é um país campeão de cirurgias estéticas, e também é um país, infelizmente, que com números altíssimos de feminicídio e violência contra a mulher. Né? Então, ao mesmo tempo que as mulheres brasileiras estão na avenida, sambam na avenida, tem a liberdade. Que liberdade é essa? Né? Eu tenho liberdade de me despir, ao mesmo tempo eu julgo uma mulher que se cobre e digo que ela que não tem liberdade. Né? Então, me parece um tanto quanto uma contradição gigantesca. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, é que assim, o que foi nos dado, né, como liberdade, a imagem que foi colocada é sempre sobre os nossos corpos, né? E aí sempre, né, essa liberdade que a mulher tenha é sempre entre usar as roupas, usar vestimentas, né? Quando na verdade, quando a gente pensa em libertação das mulheres, né, em emancipação feminina, a gente precisa pensar além das roupas, né? Então, assim, uma mulher que se veste coberta igual eu e tem acesso à educação, acesso à saúde, comida na mesa, era isso que deveria importar. Importar se realmente essa mulher tem a participação na política, no mercado de trabalho, né? Então, o que foi vendido, né, no Ocidente em geral, e a gente não faz parte do Ocidente, a gente faz parte da colônia, então, o que nós fomos, né, essa forma que foi nos dado, né, de liberdade, é sobre as nossas roupas, sobre estar com mini, né, um short ou não, né, e isso não reflete, de fato, nos lugares que a gente devia estar ocupando, né? Então, eu sempre falo que é uma mentira, é um mito, né? Uma libertação mentirosa, na verdade, porque eu sempre até trago, né? As muçulmanas, elas não usam burca, por exemplo, né? Pensar na burca como uma vestimenta tradicional pashtun e não numa vestimenta imposta pelo Talibã, né? Então, as mulheres no Brasil, elas não usam na sua maioria burca, né? E elas existem muitas opressões aqui, existem muitas, né, como você falou, violações e violências simplesmente pelo fato de ser mulher. Né? Então, a gente tem que pensar além disso. Né? Então, o movimento feminista, né, a qual eu me considero feminista, não tem que ficar discutindo sobre as nossas roupas, sobre os nossos corpos, né? Até porque também essa liberdade que nos dá de usar um biquíni também não pode ser qualquer mulher, né? Tem que ser a mulher lá, como você disse, com vários procedimentos estéticos, um corpo magro, um corpo, né? Sempre seguindo aquele padrão que foi nos colocado. Então, não é tão simples também, né? Usar um shortinho curto. Então, percebe que
é sempre sobre as mulheres, em qualquer lugar do mundo. Então, não interessa se elas estão descobertas, se elas estão cobertas. Só pelo fato de ser mulher já é uma pauta que sempre nos tira essa autonomia, né? Sempre está na mão de homens decidir o que fazer como nós devemos nos comportar, onde nós devemos estar, né? Então, quando esse corpo não serve a esse sistema, né, de homens, o patriarcado, ele é um corpo que, não, peraí, também não está legal. Né? Então, eu ser coberta, estar coberta, né, num lugar que é um lugar onde as mulheres são livres por conta das roupas curtas, eu sou uma ameaça, né, para o sistema, né? Então, sempre a gente está nesse lugar, né, onde, na verdade, não deveríamos estar nesse lugar. Essa autonomia não tinha que ser dada não deveria estar na mão deles, né? E aí, quando eu trago também para o Oriente, né, também as roupas, né, das muçulmanas também estão nas mãos dos homens, né? A partir do momento que é controlado. Então, por exemplo, a burca, como eu disse, ela é uma vestimenta pashtun, né? Antes do Talibã, mulheres vestiam a burca. Isso é uma roupa tradicional, mas elas vestiam quando elas achavam que deveriam vestir para proteger a identidade como algo privado delas, né? E não para serem impostas, e nisso, com a burca imposta pelo Talibã, tira todos os direitos dela, né? Acesso à educação, acesso ao mercado de trabalho, enfim. Então, o lenço, a burca, a vestimenta, ela não é um problema. Ela é um problema quando está na mão de homens, quando está na mão né, da dominação masculina ali, nos controlando, onde nós devemos estar e o que fazer, como fazer, e aqui não é diferente. Aqui não há burca, mas também existe essa articulação de que corpo a gente precisa ter, como que a gente tem que atender essa indústria da beleza, esse mercado, né, o capitalismo, enfim, tudo isso. E há uma exploração muito grande feminina aqui, né, pela prostituição, enfim, também nós temos os nossos problemas, e que esses problemas também está nos nossos corpos, né? Então, é sempre sobre a mulher. Então, a partir dessa discussão que a gente tem que falar, né? Assim, entender que cada mulher tem uma compreensão de mundo, né? E respeitar isso. Então, o que deveria a gente, né, enquanto movimento ali de mulheres, estar discutindo se está chegando comida, se está chegando educação, se está chegando a saúde, se está chegando absorvente para as mulheres, né? Sabe? Se realmente está tendo diálogo do aborto, sobre o acolhimento dessas mulheres, sobre toda a educação sexual, né? Então, tudo isso, né? A gente precisa pensar muito além, né? E não ficar só em roupas e, né, pensar nisso exatamente porque esvazia tudo aquilo, né? Então, se pensar nas mulheres descobertas, não teríamos problema, enquanto nós temos muitos problemas. Então, mulheres morrem todos os dias por violência doméstica, por, né, feminicídio, enfim. Existem também problemas muito fortes nos lugares que não há o Islã, não há a burca. Então, é sobre isso também. É impressionante como a gente vai muito rápido para esse lugar da burca, né, na discussão. Sendo que, muito antes da gente chegar em políticas públicas, a gente já está falando da burca, né, como se isso fosse... Né, o tema de discussão sempre vai ser políticas públicas, né, para mulheres, né? A gente sempre precisa ficar ligado nessa tríade aí de gênero, classe e raça, né? Porque senão a gente não consegue pensar políticas públicas que alcancem quem tem que alcançar. E respeitar a diversidade das mulheres, a interseccionalidade, isso é muito importante. Dentro do movimento precisa isso, porque cada mulher está trazendo uma experiência diferente, com oportunidades diferentes. Então, muito se é apagado as mulheres com deficiência, por exemplo. Então, assim, as mulheres indígenas, as mulheres amarelas, marrons, né?
Então, se fala muito do dualismo de mulheres brancas, mulheres negras, né? Sendo que existem outras mulheres também, as vermelhas, indígenas, as amarelas. Então, assim, todas estão nessa opressão, todas vieram, ou vieram, ou estão, ou, né, em algum momento está numa uma opressão e em diversas camadas. Sim, e acaba que acaba sendo até um ato político e um ato de resistência, por exemplo, o uso do lenço, cobrir os cabelos, né? Do mesmo modo como as mulheres negras assumirem o seu cabelo, as suas tranças, né? Assim como as mulheres indígenas, da mesma maneira, né? O pintar do seu corpo, né? E, enfim, acaba que são símbolos de resistência, né, dentro da sociedade. Como você vê, assim, tem uma pergunta aqui do Wilton, ele pergunta se o véu, se o lenço é uma escolha das mulheres muçulmanas, se elas podem escolher, ou se é uma determinação canônica. Isso. O lenço, na verdade, quando se é religioso, ele precisa partir da mulher, porque é algo sobre a espiritualidade dela. Então, não tem como a mulher usar o lenço se ela não tem esse compromisso espiritual, se ela não entende essa religiosidade, né? Então, ele precisaria partir dela, né, com essa ciência do que o lenço traz, o quão ele é significativo nesse âmbito espiritual. Mas também tem o lenço no âmbito social, no âmbito cultural, e que muitas vezes, quando é social, cultural, ou quando é todo mundo junto, né, tudo junto, ele vem com a não escolha, né? Ele acaba vindo, a mulher ela não tem nem tempo ou nem pensou em escolher esse lenço, né? Então tem tudo isso, né? A gente tem que pensar de quem que a gente está falando. A maioria, ela sim escolhe, até porque na religião não há uma compulsão, nada é forçado na religião. Então, não se pode forçar uma coisa para aquela pessoa ser ou vestir se ela não quer, né? Mas tem a parte social, a parte cultural, que aquela mulher, a compreensão dela de mundo é uma mulher coberta, né? Então, a nossa compreensão de mundo é o quê? Né? Ir à praia de biquíni, e tá tudo bem, a gente se compreendeu assim, enquanto valores, enfim, toda aquela construção que nós tivemos. E depois a gente vai filtrando isso, escolhendo o que é nosso, enfim, né? E as mulheres muçulmanas também passam por esses processos, né? De escolher, de depois entender aquilo, como que esse lenço, né? Então, muitas não usam, muitas usam, muitas escolhem até usar, como você disse, não religiosamente, mas como marcador identitário e cultural. Né, quando a gente pensa em colonização, em toda essa estrutura que aconteceu de eurocentrismo, né, de pensar sempre que a Europa ela que decidia as roupas das mulheres, as mulheres muçulmanas também passaram por renúncia, né, e muitas renunciam até hoje, porque elas não são aceitas, né, com as vestimentas. Então, por que eu vou ter que ficar com essa vestimenta, sendo que né, o lugar da modernidade, da civilização não me aceita com lenço? Então, eu vou tirar, né? Então, ninguém também pensa nesse outro lado. Então, quando muitas resolvem usar, mesmo morando na Europa, né, onde né, não deveria usar, né, até porque elas não estão num lugar, né, num país majoritariamente muçulmano, elas decidem usar por conta disso, por trazer essa resistência. Muitas pessoas têm o lenço como um pensamento, trazendo essa luta decolonial, essa luta anticolonial para mostrar tudo que, olha, não é só a Europa, né? Também há moda nas muçulmanas. Também as muçulmanas podem estar bonitas e com lenço. Então, quando a gente fala muito de decolonizar o olhar, é nesse sentido, né? Quando as mulheres indígenas sempre tiveram que recusar as suas origens, os grafismos, tudo aquilo que é da cultura, hoje elas retornam, mas não porque realmente querem retornar com aquilo, no sentido de voltar para a aldeia, né? De voltar para aquele ambiente, mas não, no sentido de resistência, de mostrar, olha,
né, eu vim de lá, essa é a minha essência, essa é a minha identidade. Então, o lenço é da mesma forma, né? Então, eu vou dizer que, religiosamente, tem que partir da mulher, porque isso é um ato espiritual, e esse ato espiritual é individual. Então, não é do pai, do tio, do marido, embora muitas pessoas achem que nós, muçulmanas, se vestimos por os nossos maridos, quando não é sobre homem, é sobre ato espiritual, é sobre o Todo-Poderoso, e lembrando que Deus, para nós, não tem gênero, né? Então, nós não pensamos que ele é masculino, que ele é pai, que ele, né? Então, a gente não tem isso, então, é um ato espiritual para Todo-Poderoso, não uma personificação humana, e sim algo muito além nosso, né? Muito além da gente, assim. Então, é isso. Então, depende, né? Cada mulher muçulmana vai trazer a sua vivência enquanto lenço. E o lenço, ele vem de várias formas, né? Então, no sul da Ásia, as mulheres usam um lenço só, então, mostrando o cabelo, como a Malala, por exemplo. Então, o cabelo não é uma questão. Aparecer ou não o cabelo não é uma questão. Aparecer os braços não é uma questão. A questão é que eu quero estar com um lenço ali, porque isso fala muito sobre mim, sobre de onde eu venho, né? Então, é um lugar muito importante também. Já outras mulheres, e cada lugar uma mulher ela vai usar. As mulheres africanas, o continente africano, por exemplo, usa turbante, né? Usa de uma forma que expressa quem elas são de fato, né? Então, não é um quadrado só, né? Então, há muita diversidade e pluralidade dentro das próprias muçulmanas, né? É verdade. E, Fabíola, os seus meninos já estão na escola ou não? Sim, sim, eles estão. Sim? Então, olha, o Brasil é um país diverso, né? Mas culturalmente é um país majoritariamente cristão, né? Não de práticas religiosas, poderia dizer, mas culturalmente. Como que você percebe isso dentro da escola, né? Precisamente assim, da escola dos seus meninos, porque a gente tem que, né, tem que dar lugar aí geográfico para isso. Você percebe que existe um respeito à diversidade religiosa, que a escola, de maneira geral, consegue manejar isso de forma tranquila? Sim, eu sempre falo que há diálogo, né? E esses diálogos são muito bons para um início, né? Um novo olhar, né? Porque quando a gente, porque tem muitas pessoas ali que nem se consideram cristãs, né? Mas vem dessa estrutura e que esbarra num livro ali que fala sobre, sei lá, historinhas bíblicas, né? Que eu já vi, por exemplo, na escolinha do meu filho. Mas assim, nem pensa, né, de que, poxa, né, porque é tão enraizado culturalmente, como você falou, que a gente acaba não pensando que aquilo de fato é somente para os cristãos, né, que a Bíblia é somente um livro dos cristãos, né, e que há outras, não só a minha religião, né, porque tem base no cristianismo, mas não vemos Cristo como Deus, né? Enfim, tem algumas divergências, tem algumas diferenças, mas também pensando em outras pessoas que, sei lá, não acreditam em Deus, né? Enfim, né? Mas então a estrutura, as pessoas nem conseguem pensar, sair um pouco, né? Aí quando a gente inicia o diálogo, a pessoa, é verdade, tá certo, né? Eu nem, né? Todo dia eu vejo um crucifixo na escola, né? E aí a pessoa que não tem uma religião ou que tá tudo bem para ela não vê aquilo como não uma ofensa, mas um lugar de que não, aqui nessa escola ela não é só dos cristãos, né? Não tem só cristãos ali, né? Então há o diálogo, né? Por exemplo, eles oferecem a refeição que tem pernil, né? Pelo menos de 15 em 15 dias, e nós, muçulmanos, não comemos carne de porco, né? Então tem o diálogo. Então eu não precisei de um movimento muito forte para falar assim, olha, eu não quero que meus filhos comam porco, né? Eles só entenderam, tudo bem, não precisa trazer nada de atestado médico, nada, fingindo, né, que eles poderiam ter uma alergia, eles respeitam, né? Então é nesse lugar que eu quero estar, né? Do diálogo, de mostrar que, olha, há uma diversidade, há crianças que não estão dentro de um lar cristão, como há também num lar muçulmano, como há também em outros lares, né? E onde tem em lugares que não acreditam em Deus, né? Também. Então é sempre trazendo isso.
E assim, a escola me parece ser bem aberta, assim, eu acho que é nesse movimento que a gente tem que trazer. E essa diversidade está vindo agora, entendendo o respeito à diversidade agora, assim, né? Então a gente está caminhando, né, para algo muito bom e principalmente, né, a instituição, né, qual fui convidada, né, a aldeia, que, nossa, só pelo nome já acolhe demais, já respeita muito a diversidade, então é nesse lugar que a gente tem que estar mesmo e defender esse lugar, é muito bom. Até porque o Estado é laico, né? Sempre lembrando isso. Eu fico muito feliz assim de quando você diz, não, ultimamente a gente tem visto, né, muito mais aceitação à diversidade, porque é uma fala tão esperançosa, assim, eu acho que pega num lugar tão importante que é desse nosso lugar de utopia, né, desse nosso direito a esperançar, né? Apesar de da gente às vezes olhar para esses tempos que nós estamos vivendo atuais e falar, poxa, tem muita coisa ruim acontecendo, mas tem muita coisa boa acontecendo, né? E também existe sim um olhar, as pessoas estão sim abrindo o olhar para mundos diversos, né? Está sim tendo mais espaço, né? As pessoas estão podendo dizer mais do seu lugar de fala, cada um falando por si, né? Sem ter uma algo muito padrão, né? Onde seria falando de Brasil, um homem branco falaria por todos, né? Por todas nós, né? Sendo que somos tão diversos. A gente aqui da Aldeia também pensa assim. A gente acha que as coisas, apesar de tudo, a gente acha que tá indo bem até. A gente está conseguindo viver nesses tempos e fazer coisas bonitas, né? Educar crianças de uma forma bonita, né? Existir de um jeito bonito, apesar de tudo. Isso é resistência. Né? Com certeza. E Muito às vezes importante. eu falo que a resistência às vezes é mais importante do que uma revolução, porque uma revolução é algo tão pontual e a resistência são atitudes tão pequenas e que fazem tanta diferença e que é tão contínua, como a arte, como o próprio ato de ser uma mulher muçulmana que educa filhos muçulmanos aqui no Brasil, né? Então são tantas coisas pequenas que são atos de resistência que podem sim ampliar a nossa visão e tornar o nosso mundo mais bonito, né? Sim. E essa questão de sobrevivência e resistência, ela vem muito desse pensamento decolonial, né? Que eu sempre estou batendo na tecla. É realmente a gente pegar tudo aquilo que foi feito, né? Já que foi feito, já que fomos colonizados, né? Pegar tudo aquilo que sobrou, que nos resta, né? E para sobreviver e resistir, né? Então é esse pensamento colonial, né? Trazer realmente né, toda essa diversidade que já existia aqui, né, de todos embora tenha todos esses processos, passamos por esse processo, mas tem, né, a diversidade, já existia a civilização aqui, já existia uma cultura, já existia muita coisa aqui bem antes, né, então, e é isso, né. O Brasil não foi descoberto em 1500, né, Fabio? Sim, claro que não, exatamente. E não veio uma língua específica, né? Eles não tinham línguas, né? E tinha várias, na verdade, né? Então, e é uma pena que nós não tivemos essa, né, a questão da língua, né? A gente, né, realmente não teve essa parte de estar, né, de ter outra língua, né? E assim, eu comparando com outros lugares que também tiveram esses processos da colônia, né? Mas, enfim, né? Sobrevivemos, resistiremos. Eu acho incrível o fato do Brasil, um país continental, a gente falar português, o país inteiro, eu acho assim algo impressionante, porque Sim. é muita gente, é muito diverso, né? Todos falando uma única língua. Sabe que você falou da história dos malês um pouquinho, e tem um romance da Ana Maria Gonçalves maravilhoso, né, que fala sobre a revolta dos malês, e ela até tem uma deixa ali que Luiz Gama era
descendente, né, desse povo, né? Luiz Gama é um grande jurista, um dos maiores juristas abolicionistas que teve, né, no Brasil. Então, tem aí muita coisa sobre nós que nós desconhecemos, e que bom que a gente pode conversar para poder trazer isso à tona. Foi muito bom esse nosso papo de hoje aqui. Já estamos caminhando para o fim, para finalizar. Já as perguntas que estão aqui no chat do YouTube, eu já esgotei todas. Eu quero saber assim, se você tem algo algo para nos deixar, assim, que você acha que seria fundamental para esses tempos de hoje, para poder fazer esse encerramento desse nosso papo aqui nessa noite tão boa. Eu sempre deixo como dica, né? Assim, sempre consumir conteúdos, né? Decoloniais, conteúdos de muçulmanos, né? Saber que existem muçulmanos nas academias, existem muitas pesquisadoras muçulmanas, né? Sempre estar dentro desse lugar e ver que nós temos voz, né? Que nós temos ali esse espaço também, né? E não só ficar nesses discursos generalistas e reducionistas, né? Então, sempre perceber, né? Porque, infelizmente, né, até mesmo na academia, né, não há, né, muito né, livros, né? É sempre mais essa coisa do eurocentrismo mesmo, né? Muito eurocentrado, né? As nossas bibliografia, né? Tudo que a gente vai consumir ali, infelizmente, é muito parte da Europa, né? Como algo um modelo, né? Vamos dizer ali, né? Então eu sempre falo para consumir realmente conteúdos, assistir filmes que vai fazer você pensar um pouquinho fora, né? Dessa nossa estrutura, né? Pensar ali em tudo que acontece a partir das pessoas que vivem, né? E não a partir do viajante que foi lá e trouxe para cá, né? O viajante ou o jornalista ou sei lá quem que foi toda com aquela carga, né, da superioridade ocidental, dos valores ocidentais como o certo, como o que está, né, nessa hierarquia, né? Então, foi para lá, observou sempre nesse olhar, né, um olhar superior mesmo, e que não ajuda muita gente, né? Então, sempre consumir de pessoas, né, que realmente estão, né, e ampliar e fortalecer, assim, a gente consegue ampliar e fortalecer as vozes das mulheres muçulmanas, né? Então, sempre trazer esses debates é muito importante. Então, eu sempre deixo como dica isso, né? Roda de conversa, chamar as muçulmanas, né? Enfim, todas essas pessoas para de fato falar, né? Então, é isso. Fabiola, eu quero te pedir, então, uma gentileza. Aqui na descrição do vídeo, eu gostaria de deixar, então, uma curadoria sua pode ser livros, filmes, né? Porque a aldeia tem uma prática de todo domingo a gente faz uma curadoria cinematográfica e a gente publica. E aí a gente gostaria de, no próximo domingo, então, publicar uma curadoria que seja muçulmana. Perfeito. Você pode fazer, então, para a gente? Claro. Pode ser livros, séries, filmes, até artigos ou canais no YouTube que a gente possa. Eu vou deixar na descrição do vídeo e domingo também vai para os stories da aldeia. Certo, tá ótimo, então. Bom, pode deixar. Fabiola, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua gentileza, pela sua sensibilidade. Você é uma doçura de pessoa, né? Sabe, assim, muito generosa intelectualmente, fala de uma forma muito, muito tranquila sobre todos os temas. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carolina. Muito obrigada pelo convite, né? Por essa aceitação também, porque partiu de uma seguidora, né? Se não me engano, foi uma mãe, né? A Aline. E ela veio falando: olha o que aconteceu, né? Enfim, vamos criar essa ponte de diálogo, porque a escola ela é muito aberta, ela é muito bacana, assim, onde meus filhos estudam. Eu falei: nossa, bora, né? Porque o que a gente mais quer é que realmente no ambiente escolar tenha esse acesso, né? Tenha
todas essas informações, né? E eu gostei muito, assim, de imediato, vocês falaram comigo, assim, foi de uma generosidade muito grande, assim, no sentido de, olha, venha então falar, né? Então vamos se despedir de tudo, né? E venha falar e fica tranquila, enfim, né? Muito obrigada também por esse espaço e por esse diálogo sempre muito respeitoso, né? Então, eu acredito muito nisso, né? E a gente só consegue realmente mudar, né? Ter mudança na educação. Sou professora, então acredito muito, né, no educar, né? De sempre levar essas informações, educando, dialogando e fazendo todas essas pontes aí. Muito obrigada. A gente que agradece. Boa noite. Boa noite para Boa todo mundo. noite. Gente. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau.